E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Diogo que está falando e hoje eu vou começar a fazer um workshop online para vocês de como produzir o seu projeto criativo do zero. É um workshop porque eu quero que seja bem prático. Vai ter alguns conceitos, alguns conteúdos meio teóricos, mas no geral eu quero que ele seja bem prático, ou seja, que você consiga pegar tudo que eu estou falando aqui nas aulas e consiga aplicar, beleza? Além disso, essa é a primeira aula desse workshop. Ele deve ter umas 4 aulas, mais ou menos. Cada semana eu vou botar uma aula diferente. E eu vou tudo botando na playlist do YouTube, porque a ideia é justamente esse projeto ficar de graça, esse workshop ficar de graça, tá bem? Então vamos aqui começar? Nossa aula 1 não poderia ser diferente. A aula 1 vai tratar de todo o início de um projeto criativo, que é a ideia. E aí, para falar de ideia, eu queria primeiro tentar entender o que é uma ideia para a gente começar um projeto criativo, né? Você provavelmente é uma pessoa que nem eu, que tem várias ideias e você quer botar todas para frente. No meu caso, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu sempre gostei de querer a ideia de lançar o meu livro, por exemplo, é uma ideia que sempre me fascinou. Talvez você seja mais do design, talvez você seja mais do desenho, da pintura, da fotografia, do vídeo, enfim. Independente do projeto que você quiser tocar criativo, você provavelmente tem muitas ideias. E aí, sempre quando a gente tem muitas ideias, a gente não sabe nem por onde começar. Aí, quais são os erros comuns que podem acontecer? Ou a gente começa com uma ideia, desiste dela porque vem outra melhor e vai pulando de ideia em ideia, ou a gente não consegue escolher uma ideia para começar porque todas parecem muito ruins. Então, ou pior ainda, né, que é o outro cenário, que é não ter ideias, assim, é de tanta ideia, tanta coisa que a gente não sabe nem o que fazer. Então a gente decide não escolher nenhuma ideia. Então, o que eu quero fazer aqui nessa aula? Tentar estruturar um método que a gente consiga escolher as ideias e consiga trabalhar um pouco mais nelas, mostre para as pessoas e consiga ter de volta um feedback, alguma coisa que dê mais confiança para a gente continuar executando. Mas no fundo a gente vai mergulhar no mundo das ideias, trazer uma ideia de lá e decidir executar ela. É isso que eu quero ensinar nessa aula de hoje. Mas antes de falar em como a gente vai escolher novas ideias, acho que é importante a gente entender de onde será que as ideias vêm. E as ideias, elas nascem de atos criativos. O que são atos criativos? Imagina, eu gosto muito dessa analogia da sopa. Atos criativos são sopa, são os momentos que você vai botando ingredientes na sopa. Então, a criatividade ela não vem do zero. Não é uma inspiração divina como acreditavam lá os filósofos gregos. Ela vem de todo um processo de referências, de construção e tudo mais. Então, cada vez que você adiciona um ingrediente ali na sua sopa que está cozinhando, maiores são as chances de nascer um ato criativo, maiores são as chances de nascer uma ideia. Então, atos criativos são atos que você vai botando ingredientes naquela sua sopa, vai enchendo-la de referências até nascer uma ideia ou várias ideias, que é geralmente o mais comum nesse cenário. Mas como é que a gente faz para ter ideias, né? Como é que a gente vai melhorando ali, botando ingredientes na sopa para finalmente poder comer ela? A gente precisa botar ingredientes nesse caldo, a gente precisa botar ingredientes nessa sopa. E eu trouxe aqui 3 métodos que eu uso bastante. Com certeza existem outros, a gente pode discutir outros em outras aulas. Se você tiver algum que você goste ou que você queira saber mais, joga nos comentários aqui que a gente discute também, manda uma mensagem. Mas eu vou trazer 3 métodos que funcionam muito para mim. O primeiro é o método Ozymandias. Foi até um método que eu meio que dei uma criada, entre aspas, e eu tenho lá no meu livro também. O método Ozymandias ele faz o seguinte: Ozymandias é esse personagem dos quadrinhos, do Alan Moore, do Watchmen, e nesse momento dos quadrinhos ele senta de frente para um monte de televisão, com todas as televisões tocando vários canais diferentes de notícia, de entretenimento, de filme e tudo mais. Tudo que estava passando na televisão ao vivo ele está vendo. E ele está aqui com essa máquina aqui, óbvio que o quadrinho é antigo, né? Isso aqui é um gravador. Então ele vai meio que gravando os insights que ele vai tendo. Basicamente, o que é o método Zimandias? É justamente você pegar várias referências, várias coisas ao mesmo tempo e meio que se sufocar ali nelas mesmo. Tipo, ler tudo ao mesmo tempo, ver tudo ao mesmo tempo. Como é que eu gosto de fazer isso, do método Zimandias? Geralmente eu separo 1 horinha
quando eu preciso ter ideias, 1 horinha. Eu pego uns 4, 5 livros diferentes da biblioteca aqui, ou enfim, vou num sebo, vou em algum lugar, pego uns 4, 5 revistas diferentes e tudo mais. Separo 1 horinha e tento ler e ir anotando ideias conforme eu vou lendo. Quando é livro, geralmente eu tento pegar de assuntos diferentes, ou seja, eu não tento pegar vários livros de ficção, por exemplo. Eu tento pegar um livro de mecânica, um livro de química, um livro de biologia e vou juntando tudo. Hoje em dia a gente não tem mais TV ao vivo, né? Então a gente vive muito no streaming e tudo mais. Se fosse na TV ao vivo, você poderia ficar mudando de canal, você deixa, sei lá, 5 ou 10 minutos em cada canal e vai mudando e vai vendo quais insights vão surgindo na sua cabeça. O mais próximo que eu consegui disso, que foi maneiro também, é pegar o jornal de domingo, tem que ser o de domingo, porque geralmente é onde tem mais página, mais conteúdo, e ler de cabo a rabo. Então você vai ler o editorial, a parte de esporte, a parte de política, de cultura, vai lendo do começo até o fim. E vai anotando os insights também. É uma manhã ali, umas 2, 3 horas que você vai não perder, né? Você vai utilizar para ter mais ideias. Com um cafezinho e tudo mais, passa rápido. Mas a ideia é justamente essa, meio que se sobrecarregar de informações. E essa sobrecarga de informações vai te dar um pouco desses insights, vai te gerar ligações diferentes na sua cabeça que vai te trazer insights. O segundo método não é bem um método, na verdade, é um processo, é uma rotina que você vai passar a ter, que é ter um ou vários caderninhos. E aí, apesar da imagem estar, né, o caderninho analógico, aquele caderninho de papel que todo mundo de bolso, que você pode comprar em qualquer papelaria, eu gosto de misturar. Eu tenho tanto esse papelzinho aqui de papelaria mesmo, né, quanto o papel digital, que no meu caso é o Evernote. Eu uso o Evernote para anotar tudo, assim. Então, qualquer pensamento que eu tenha, qualquer coisa que eu precise fazer, de lista de mercado até citação de livro, alguma ideia que me surgiu no meio da rua, eu tento usar o Evernote. Tem gente que usa o grupinho do WhatsApp também. Eu acho ruim o grupo do WhatsApp porque você meio que perde a facilidade de procurar e tudo mais. Mas eu tenho o caderninho de papel também e o Evernote. Então, o Evernote e o caderno de papel para mim são sempre minhas companhias. Eu evito ao máximo não ter um, assim. Graças a Deus tem celular, né? Então eu posso ter o Evernote em qualquer lugar. O caderno de papel é mais quando eu tô, sei lá, em frente ao computador, tô estudando. Geralmente quando eu tô estudando também. Quando eu tô lendo sobre algum assunto, eu sempre tento um caderno ou uma folha perto para passar depois a limpo. Então, anotar essas ideias, ter um lugar para anotar essas ideias é muito importante. Você não precisa ser necessariamente no papel, nem no Evernote, tem vários outros softwares que fazem isso, tem Notion, tem Google Docs, enfim. Use o que for melhor para você. Mas crie o hábito, crie a rotina de sempre estar anotando ideias. Por mais simples e comuns que elas possam parecer, você vai ver que no longo prazo elas vão se acumulando e você vai ter sempre um repositório para onde olhar quando você precisar ter novas ideias, quando você precisar ter referências e tudo mais. E o último método é o de caminhar. Caminhar, só caminhar mesmo, sem mais nada. Eu uso muito esse. Às vezes eu caminho até com a cachorra. Eu tenho uma cachorrinha, então às vezes eu dou um passeio com ela, para mim serve bastante. Mas o que esse método de caminhar faz? Você vai separar meia hora ali do seu dia, vai pegar seu caderninho, não pode ser o Evernote nesse caso, tem que ser o caderninho. E você vai simplesmente sair andando pela sua cidade, pelo seu bairro. Se tiver uma praça, você pode sentar na praça durante um tempo e ficar lá. A ideia hoje em dia a gente vive num mundo ultra conectado, a gente está conectado até, sei lá, quando a gente está dormindo. Então, eu tenho uma Alexa no meu quarto que liga a minha luz de manhã e ela desliga a luz para eu dormir e tudo mais. Então, eu estou conectado em todos os tempos, estou conectado o tempo todo, o celular não sai do meu lado, o computador, a televisão, a gente está o tempo todo conectado. Então, quando a gente se afasta um pouco desse mundo, e se afastar é importante, por quê? Porque a gente começa a cair menos na dependência desses negócios, assim, desses recursos eletrônicos. Então a ideia é só caminhar sem recurso eletrônico, sem nada, no máximo uma carteira no bolso, nem fone. Isso é um erro comum que eu cometia também. Sair ouvindo música, sair com fone e tudo mais. Isso é muito ruim, porque a música meio que vai te condicionando e a ideia não é se condicionar, não é ter um clima nem nada. É simplesmente tentar relaxar a mente, tentar afrouxar
ali o seu nível de pensamento e deixar as ideias fluírem normalmente. É meio que deixar o seu cérebro raciocinar por ele mesmo, sem nenhum estímulo externo. Caminhar ajuda bastante porque é isso, vai soltando o seu corpo, o exercício ajuda o seu cérebro a pensar melhor, a oxigenar melhor. Então caminhar é muito importante e tendo ideia, tendo novas ideias e tudo mais, você vai anotando ou vai desenhando, enfim, depende do projeto que você quer tocar. Então, a ideia aqui é você pegar esses 3 métodos e utilizar esses 3 métodos justamente para isso, para você ir tendo ideias e aí você vai ter uma lista de ideias, no fim das contas, que você vai querer trabalhar. Ou você, inclusive, já pode sair com ideias, assim. Você já pode, beleza, eu quero começar meu projeto. No meu caso, inclusive, isso é uma coisa que eu vou dividir no final de todas as aulas do workshop. Eu vou pegar esse meu método aqui que eu estou explicando para vocês e vou escrever um livro. Então, eu vou passo a passo com vocês fazendo tudo isso também, que já é um método que eu já usei para escrever os outros livros que eu já tenho. Então, a ideia justamente é compartilhar com vocês um conhecimento que realmente é um método que eu uso. Então, às vezes a gente já quer escrever alguma coisa, no caso do livro, por exemplo, eu já tenho mais ou menos uma ideia geral de onde eu quero sair, onde eu quero chegar, mas eu não sei o meio termo. E esses métodos ajudam muito a encaixar esse meio termo, no meio do caminho, principalmente a caminhada. A caminhada, quando eu estou muito travado, muito cheio de coisa na cabeça, ela ajuda muito a eu achar esse meio termo. Então, beleza, com a ajuda desses métodos a gente teve várias ideias, a gente tem vários caminhos possíveis. E como é que agora eu escolho uma ideia para trabalhar, né? Porque é importante não simplesmente sair trabalhando em qualquer ideia. É preciso escolher para trabalhar na ideia certa. Agora que a gente já fez tudo, né? A gente já tem uma lista de ideias, a gente tem que começar a escolher uma ideia para a gente trabalhar. E como é que a gente vai fazer isso? Mais uma vez eu tenho aqui os meus critérios, né? Eu gosto de ter critérios para escolher, porque eu acho que não pode ser muito subjetivo. A gente não pode necessariamente olhar para uma ideia e pensar, eu quero trabalhar com essa porque eu quero trabalhar com essa, eu acho que essa vai ser melhor para mim. Eu acho que dependendo da onde a gente vai usar nosso projeto, o que a gente vai fazer com o nosso projeto, com a nossa ideia, a gente tem que definir esses critérios de priorização de forma diferente. Então eu tenho 3 critérios que eu sempre uso e aí eu vou meio que decidindo com base nesses 3 critérios. A peça ou a ideia que geralmente atender o máximo dos critérios possíveis é a que eu geralmente faço a maior aposta e vou seguir para execução. Então esses aqui são os critérios que eu uso, que o primeiro é o critério do domínio, o segundo é o critério do prazer e o terceiro é o critério do tempo. E eu vou explicar um a um agora. Primeiro, o critério do domínio é o critério do quanto eu vou saber escrever ou falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se é gestão de projetos criativos, eu entendo bem, porque eu toco projetos criativos, eu lidero equipes de projetos criativos, já fiz vários projetos criativos, então tenho certo domínio. Então, para eu dar essa aula, por exemplo, é bem tranquilo, eu já tenho um método na cabeça, eu já tenho conhecimento na cabeça. Tentando trazer para o mundo das histórias, por exemplo. Se eu quiser escrever uma história de ficção científica, eu entendo um pouco de ciência, de algumas coisas de ciência, mas eu não entendo tanto, então precisaria de um estudo, precisaria de tudo mais. Eu estudei muito, sei lá, ocultismo e magia e religião quando eu era adolescente e no começo da faculdade. Então eu domino bem. Então se eu for escrever uma história com esses temas, eu vou preferir do que escrever sobre, sei lá, capoeira, que eu não entendo nada. Então, se a minha história envolve capoeira, eu vou evitar um pouco esse tema. Então, o domínio está muito relacionado a o que a gente consegue falar bem, o que a gente tem, não necessariamente propriedade e nem necessariamente muito conhecimento, mas a gente consegue falar confortavelmente. Porque é isso, quando a gente vai escrever uma história, por exemplo, a gente está imaginando um mundo que não existe e a gente está criando aquele mundo. Como é que eu vou criar um mundo se eu não tenho nem uma referência assim do que eu vou fazer? Então, é muito importante ter na cabeça esse cliquezinho do eu vou dominar o suficiente esse tema. Na hora de criar os personagens, eu vou ter domínio suficiente para construir o personagem daquele jeito, eu tenho referência, eu tenho outras histórias de pessoas e tudo mais. Pensando aqui num filme, sei lá, como é que você vai
escrever e dirigir e produzir um filme, um documentário se você não entende nada do tema. Então é sempre importante saber o que você está falando e saber o que você está escrevendo. É normal ter projetos que a gente domina pouco e vai descobrindo ao longo do projeto. Faz super parte. Mas geralmente está relacionado aos outros critérios. Provavelmente nos outros critérios você manda muito bem, ele super encaixa, no domínio não, e você vai fazer. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. O segundo é prazer, se aquilo vai te dar prazer ou não. E aí, voltando até para meus tempos fui durante muito tempo redator publicitário, então tinha clientes que eu gostava muito mais de atender do que outros, porque às vezes eu nem tinha tanto domínio, mas era um tema que me dava prazer de estudar, me dava prazer de falar e tudo mais. Mas teve temas que eram muito ruins, assim. Já trabalhei em campanhas que eu não tinha nada a ver, enfim, não tinha prazer em fazer aquilo ali. Então, prazer em como a gente vai aplicar aquilo no projeto criativo, ele é muito importante, porque prazer vai ser uma das coisas que a gente vai usar para nos motivar lá na frente. Então, se você não acredita na própria história, se você sabe que você não vai ter prazer escrevendo aquilo, talvez não seja a melhor das ideias. Eu estou falando de escrever, mas é isso. Como é que você vai gravar um filme, gravar um documentário, se você não acredita? Como é que você vai criar um produto que seja, se você não vai ter prazer em construir aquilo? Então, prazer tem uma dose importante. Muitas vezes a gente não vai ter tanto prazer na hora. Não necessariamente é um tema que a gente domina, é um tema que a gente vai ter tempo para trabalhar, mas a gente não vai ter tanto prazer para fazer as coisas. Porque, sei lá, é mais complexo, é de um modo diferente, é num formato que a gente não quer tanto, mas a gente vai justamente por causa dos outros critérios. E o último critério de priorização é tempo, é quanto tempo você vai ter para fazer aquilo. Um caso que eu gosto muito de trazer foi recentemente que teve o prêmio Kindle de leitura, e o prêmio Kindle de leitura, ele pedia que você escrevesse um livro e publicasse esse livro na plataforma do Kindle, né? Um livro de ficção. O problema eu queria muito ter participado, mas eu não tinha nenhuma ideia de livro pronta. E aí eu até desenhei um pouco, depois eu vou explicar como é que é o teste das ideias e tudo mais. Eu até desenhei um pouco o formato desse livro, desenhei a história, mas eu vi que não ia ter tempo hábil para fazer. Então, no caso eu desisti do prêmio, mas eu poderia ter optado por uma ideia mais rápida, por exemplo, que foi o meu segundo plano para fazer. Eu optei por uma ideia mais rápida, deu um pouco certo, mas eu ainda não estava confiante, por isso eu não mandei. Então, tempo é um fator muito decisório, principalmente quando você tem um prazo para fazer. Quando você está fazendo por prazer, esses prazos vão ser meio imaginários, mas quando você está fazendo por trabalho, por um concurso ou para entregar uma campanha, se for no caso de marketing, se for num caso de produto, um produto que você está desenvolvendo, quanto antes você desenvolver melhor. Então é importante a gente ter o tempo é bem importante, assim, esses critérios são bem importantes e o tempo é bem importante para saber o que a gente vai fazer. E aí, acho que a grande lição é que não existe um cenário perfeito, assim. Não vai ter um cenário que os três critérios vão estar bem equalizados. Sempre vai ter um critério que vai estar mais abaixo do outro, mas é isso. Encara como um triângulo e quando você diminui em um lado, o outro tem que meio que compensar e tudo mais. E aí eu vou até voltar aqui, né? Então, os critérios são domínio, prazer e tempo. Aí, tentando até trazer exemplos concretos, assim, pode ser uma história que eu não domine tanto, sei lá, ficção científica, é um tema que eu queria muito um dia pegar e escrever uma história, mas ficção científica tem várias regras, tem vários conceitos que talvez eu não domine tão bem, mas eu vou ter prazer pra caramba de escrever, porque é isso, eu gosto de ler, eu gosto de produzir, seria legal produzir um material que eu gostaria de ler, de ter contato. E além do prazer que isso vai me trazer, eu também vou ter tempo, porque vai ser um projeto que não está muito bem encaixado ali com nada de objetivo grande, maior. Eu só quero escrever porque eu quero escrever. Então o tempo pode ser um fator, assim, para mim. Às vezes você vai ter uma ideia, por exemplo, que você vai ter muito domínio, um certo grau de prazer e pouco tempo para desenvolver. Então, sei lá, quem produz conteúdo para rede social, por exemplo, geralmente produz conteúdo para rede social tendo um certo domínio sobre o tema,
Dá prazer fazer aquilo, mas você geralmente tem um prazo curto que você tem que postar todo dia, por exemplo. Então, eu tenho umas mini aulinhas que às vezes eu dou no TikTok. Eu tenho domínio, tenho prazer, mas o tempo às vezes me fode porque eu tenho pouco tempo para fazer. Tenho que produzir toda hora, enfim. E, e o tempo é aquele exemplo que eu dei do concurso. O concurso literário geralmente tem um prazo. Se você não tiver com a ideia muito... Se você quiser começar uma ideia do zero, por exemplo, talvez você tenha que escolher uma ideia que você tenha um pouco mais de domínio, um pouco menos de prazer para caber nesse tempo. Então você tem que estar sempre procurando o cenário ideal para o teu projeto. Quando você tem muito tempo, existe o cenário ideal ali, que é o projeto que você tem tempo, que você tem prazer em escrever e você tem domínio. O problema é que quando você tem esses três muito bem equalizados, assim, muito bem perfeitinhos, aí a gente tende a meio que jogar para frente e nunca terminar o projeto. Então, o prazo de tempo ali, ele pode ser artificial. É muito importante, quando chega no cenário perfeito das coisas, tudo está dando certo, eu tenho tempo, tenho domínio, tenho prazer, tudo mais, o tempo é o mais artificial para a gente trabalhar. Então, é sempre bom a gente estar definindo prazos por causa disso. Então, mesmo que você esteja fazendo um projeto para você, ou porque você tem uma ideia que você acredita muito, define prazo mesmo assim. Tenta cumprir aquele prazo na risca, porque ficar solto vai te atrasar no futuro, vai te dar um resultado ruim no futuro. Então, quando o cenário está muito perfeito, tenta deixar ele um pouquinho menos perfeito, justamente através do tempo, beleza? Mas é isso, não existe cenário perfeito, nem tem que existir. A gente vai escolher uma ideia, a gente vai escolher seguir aquele caminho, executar o projeto muito num cenário imperfeito. Nunca vai ter um tempo fácil de fazer as coisas. Deixa eu passar agora então para falar um pouquinho sobre MVP. Dado que a gente priorizou as ideias, e aí o que vai acontecer no final das contas, tá? Geralmente você vai ter 2 ou 3 ideias que vão estar bem priorizadas e aí você consegue elencar. Então, dado esses critérios aqui de domínio, prazer e tempo, eu posso fazer essa ideia, essa ideia e essa ideia. Como é que eu vou escolher dentro dessas 3 ideias? Ou como é que eu vou validar que essa que eu escolhi, vamos dizer que esse cenário é o melhor para escolher, como é que eu crio um MVP dessa ideia? E aí eu tenho que explicar o conceito de MVP, mas antes de explicar o conceito de MVP, eu tenho que explicar para vocês que ideias sem execução não são nada, só um sinal que você tem uma imaginação fértil. Então isso foi um erro que eu cometi durante muito tempo na minha vida. Eu tinha muitas ideias, é isso, como eu falei lá no começo, né? Eu gosto muito de escrever, eu sempre quis ser um contador de histórias. Então, eu sempre tive muitas ideias e tudo mais, mas no fim das contas as ideias só estavam na minha cabeça. Enquanto eu não boto no papel e boto para as pessoas lerem, elas só estão na minha cabeça. Quer dizer que eu imagino muito, eu sou imaginativo, mas eu não sou criativo. Nosso objetivo aqui é botar o projeto criativo no mundo, é criar alguma coisa. Então, é muito importante entender que ideia sem execução não é nada. O problema é a gente sair executando numa ideia que a gente nem testou, nem sabe se vai dar certo, nem sabe se acredita direito, e quando a gente vê, no meio do projeto, caraca, fudeu, assim, eu não sei mais o que fazer, dei muito mole, o que eu faço? Então é importante a gente executar, mas executar uma ideia boa, assim, bem priorizada. Novamente, não tem cenário perfeito, a gente vai executar o melhor que a gente conseguir. E a gente precisa garantir que essa ideia vai ser executada. Para a gente garantir que a ideia vai ser executada, a gente precisa estar comprado nela, a gente precisa acreditar nela. E a melhor maneira da gente acreditar nela é definir o mínimo produto viável dessa ideia. Ou seja, qual é a mínima versão possível dessa ideia que eu vou validar que ela é uma ideia boa, que ela é uma ideia legal de ser seguida, e eu vou seguir em frente com isso. Esse é o conceito lá de MVP. MVP é Minimal Viable Product, né, em inglês, e em português é Mínimo Produto Viável. E aí qual é o objetivo do MVP, né, do Mínimo Produto Viável? É uma versão mínima do produto, então numa história, eu vou dar um exemplo do que vai ser numa história, um texto, assim, mas num design é um mock-up, é um desenho no papel. Num projeto de aplicativo seria só um fluxo. Eu vou explicar um pouco mais esse conceito do MVP no próximo slide, mas é a versão mínima do produto, apenas com as funcionalidades necessárias para que ele cumpra a função para a qual foi planejado.
O objetivo é validar. Então não é entregar a melhor versão, a versão finalizada, é entregar uma versão que a gente consiga mostrar para outras pessoas e essas outras pessoas falarem, cara, tá maneiro, cara, não entendi, ou sei lá, não entendi, eu acho que essa direção não tá boa, não supre a minha necessidade como leitor, como alguém que vai consumir seu produto. Então o objetivo é validar, a gente pegar a nossa ideia e ver se ela é realmente boa, porque no fundo é isso. A gente pode priorizar a melhor ideia. Se a gente executar numa ideia que depois não vai ter mercado, não vai ter ninguém para ler, não vai ter ninguém para consumir, a gente não fez a ideia para ninguém. A gente tem que executar a ideia certa, justamente que é viável, que é válida assim, para as pessoas. A gente está fazendo os nossos projetos criativos para a gente e para os outros, no fim das contas. Aqui eu gosto muito desse exemplo aqui esse quadrinho aqui é um exemplo clássico assim de construir um mini produto viável. A gente quer construir um carro, né? E aí o mini produto viável não é construir a roda e depois o chassi, duas rodas ligadas pelo motor lá, pela parte de baixo, depois o chassi e depois montar o carro. Não é isso. Qual é o objetivo do carro, né? No fim das contas, o carro ele te leva do ponto A ao ponto B. Então, como seria o mínimo produto viável? Vamos testar skate. As pessoas gostam de se locomover? Gostam. Com outra coisa, ou elas gostam de andar? Poderia ser isso, né? Elas gostam de andar ou de se locomover. Eu acho que elas gostam de se locomover. Vamos construir um skate. Depois, como é que a gente evolui esse skate? Um patinete. Continuaram gostando da ideia. Depois, uma bicicleta. Depois, uma moto. Depois, o carro. Então, aí construindo o produto aos poucos, até chegar numa versão que as pessoas a cada etapa vão validando cada vez mais esse produto e que vão validando que você está indo na direção certa. Esse foi um erro muito comum que eu cometi também em alguns projetos, que foi justamente começar assim, começar tentando construir o carro e depois entregar o carro, não ir validando a ideia se o meu conteúdo era bom ou ruim ou tudo mais. Então, eu sempre defendi muito essa ideia de ir construindo produtos aos poucos e validando aos poucos, porque foi uma parada meio, eu era muito idealista, assim, eu quero escrever o livro porque eu vou escrever o livro, sei lá, pra mim e pronto, e eu vou ter leitores e tudo mais, porque é óbvio que vai ter mercado. Mas eu fui desenvolvendo uma visão que não é bem assim. O mercado é uma coisa que você vai construindo, que você vai fazendo aos poucos, assim. Você não começa do zero. Você constrói um produto meio que com base nas coisas, você vai construindo ele aos poucos, assim. Você vai testando ele, vai pegando feedback das pessoas, vai melhorando. Está em constante evolução. Essa é uma visão muito importante, de estar em constante evolução. E a visão do mínimo produto ser viável vai te ajudando, assim, nas etapas de construir esse grande produto que você quer, esse grande projeto que você quer entregar. E existem dois momentos para a gente chegar num MVP de projetos criativos. O primeiro momento é chegar na essência da ideia que a gente quer passar. E o segundo momento é chegar no momento do mínimo feedback viável. E aí eu vou explicar um a um agora. Chegar na essência da ideia é a parte mais... é quando você vai pegar algo que está muito abstrato na sua cabeça, geralmente uma ideia é uma coisa mais abstrata, e transformar em algo mais concreto. E para isso, eu gosto muito desse exercício do Picasso, que o Picasso fez. O Picasso queria chegar na essência do que era um touro. Assim, ele queria chegar na essência do que era um touro. Na cabeça dele, ele precisava saber qual é o touro ideal, assim, qual é o desenho mínimo para um touro. E aí ele fez esses desenhos em pedra aqui. Ele foi fazendo, ele fez esses 12, esses 10, não, 1, 2, 3, 9, 10, 11 desenhos. Gente, eu sou de humanos, né? Esses 11 desenhos aqui para chegar na essência do que era um touro, né? Então, como a gente pode ver, ele vai começando com a ideia mais complexa, ele vai desenhando, ele vai voltando e não voltando nos elementos, ele vai entendendo que de fato é um touro até chegar nessa mínima versão que é a essência do que é um touro. Então a gente vai vendo que ele começa com um touro um pouquinho mais menorzinho, ele passa para esse, né? É nessa ordem aqui, né? De cima para baixo e cada coluna. Então ele começa com um desenho rápido de um touro, depois ele deixa um touro um pouco maior, porque ele acha que o touro tem que ter músculo. O músculo é uma coisa que, na visão dele, o touro tem que ter.
e aí ele tenta aumentar o músculo e valorizar o chifre, e aí ele vai tentando desenhar os músculos, ele vai diminuindo o desenho e vendo, beleza, não é bem isso, não é bem o caminho do músculo, é o caminho mais do peitoral, aqui do corpo largo e das pernas finas, e aí ele vai diminuindo o músculo e fazendo esse movimento de deixar as pernas mais finas. E aí, dado que ele chega nessa estrutura, aí ele começa a brincar, beleza. Ele ainda continua com essa ideia de tentar pintar, né, os músculos, tentar dar um destaque na sombra, mas aí ele vai começar a atuar mais no chifre. Será que o chifre precisa ser bem desenhado, precisa ser complexo? E aí ele chega no final da ideia, que é isso aqui, que é isso, é um touro musculoso, querendo ou não, com os chifres, que são uma parte importante. Essa qualidade da imagem está ruim, mas o touro ele tem os testículos aqui, porque um touro sem testículo é um boi. E não era isso que ele queria a essência do touro. Então ele vai ter que ter o órgão aqui, tem que ter o testículo e tudo mais, só que está pequeno. E aí ele chega na essência da ideia. Esse é um exercício muito bom quando a gente está com uma ideia meio crua ali, da gente tentar diminuir, assim, não resumir, mas diminuir o que a gente quer. É pegar e pensar, beleza, isso está muito complexo. Geralmente quando a gente pensa uma história, por exemplo, a gente tenta sempre botar vários atos, botar vários personagens. E aí é mais uma questão de pegar a ideia e eu preciso disso, isso é essencial, não é essencial? Qual é o meu touro ali? O que eu preciso para um touro? E aí é muito de sentar e olhar e tentar rasurar mais ou menos, tentar pensar, tipo, qual é a mensagem? No meu caso, que eu estou tentando escrever uma história, estou tentando escrever um livro. Qual é a mensagem principal que eu quero passar? Qual eu acho que são, se eu pudesse escolher, de todas as tramas que estão rolando na minha cabeça, quais as tramas que eu vou focar? Onde eu quero começar e onde eu quero terminar? Nesse onde eu quero terminar, o que eu preciso necessariamente ter aqui no meio? E aí eu vou me perguntando, é um exercício mesmo de ir e voltar até chegar no menor valor possível, assim. E aí, para quem gosta de storytelling, sabe que existe lá a jornada do herói, né? Aqueles 12 passos. Se você fosse botar a sua história em poucos passos, como você faria? É a mesma coisa. Num design, por exemplo, quem trabalha muito com design faz muito mock-up no papel. Então, como você faz aquele mock-up bonitinho no papel? Como é que você estrutura? Qual é o mínimo que você vai precisar ter de requisitos? Será que eu preciso dessa funcionalidade agora ou não? Então é muito de se perguntar, eu preciso disso para eu entregar a minha história ou não? Preciso disso para entregar meu produto? Campanha de marketing, eu vi muito isso em agência também. Eu preciso de vários excessos ou eu consigo transmitir essa ideia de um jeito muito mais simples? Então acho que é estar sempre se perguntando qual é a essência da ideia que você quer fazer. Acha o seu touro. Acho sempre importante falar, acha o seu touro e sempre se lembrar que menos é mais, na maioria dos casos. Então, eu acho que para uma história, né, que é o exemplo aqui que eu vou tentar trazer no workshop para vocês, e aí se você tiver dúvidas, quiser ajuda no seu projeto, manda uma mensagem ou no comentário, ou vai lá no Instagram, enfim, me procura, que aí eu tento te ajudar a essência da ideia, a essência de uma história. Mas para uma história, o que seria maneiro de ter? Qual é a sinopse? Sinopse básica, tipo, ó, fulaninho começa aqui, vai acontecer um monte de coisa que nessas coisas não necessariamente precisam estar bem descritas, mas algumas dessas coisas que vão acontecer vai ter isso e isso, e no final ele vai estar assim. Qual é a estrutura rascunhada dos capítulos? Eu quero um capítulo assim, um capítulo assado, eu quero um capítulo que tenha um flashback, eu quero 5 capítulos, cada um meio que dessa maneira, isso vai acontecer no geral. E qual é a moral, o objetivo final? Onde eu quero chegar? Eu quero que as pessoas entendam que esse meu personagem, ele era um filho da puta e agora ele é um filho da puta muito pior. Ou ele era um herói e se tornou um anti-herói. Ou ele era um anti-herói e se tornou um herói. Então, qual é o objetivo final? E meio que ir batendo se a sinopse, a estrutura que você está desenhando está batendo e está encaixando em todos os passos. Feito isso, a gente, com a sinopse, com a estrutura dos capítulos e com ali o nosso objetivo final, a gente vai para o mínimo feedback viável. O mínimo feedback viável é onde a gente pede opiniões externas enquanto a gente faz o nosso projeto. Lembre-se, não existe gênio dentro de um ambiente sem influência externa, sem ouvir pessoas de fora.
Todos os grandes gênios de qualquer área que você for procurar, eles tiveram ajuda, eles tiveram outras pessoas ajudando eles a entregarem o que eles queriam entregar. Do mais genial de todas as pessoas até o mais simples, todo livro, tudo que vocês pensarem de projeto, teve várias pessoas atuando, teve um monte de influência externa que foi moldando aquele projeto. Não pensem que vocês vão entrar num ambiente, numa redoma de vidro protegida, vão escrever e pronto. Vocês vão ter que estar sempre buscando influência, porque no final, isso é muito importante, o nosso projeto ele não é só para a gente, ele também é para os outros. A gente quer botar no mundo para alguma coisa. Seja para alimentar nosso ego, seja porque realmente a gente acredita que aquela história vai ajudar a vida das pessoas, vai ajudar de alguma forma, seja por qualquer motivo. Porque a gente quer ganhar dinheiro, enfim, existem N motivos para você botar seu projeto no ar. Mas todos eles envolvem ter uma pessoa externa, entendeu? Porque esse é o ponto. Se você quiser criar só para você, você, no fim das contas, vai estar fazendo mais fácil deixar na sua cabeça, dá menos trabalho. Dado que a gente vai precisar ter essas opiniões externas, a gente vai usar a técnica do feedback 30, 60 e 90. É uma técnica do RH que eu meio que tentei dar uma adaptada pro projeto criativo. Então, o feedback 30, 60 e 90. 30%, a ideia está parcialmente desenvolvida, é aquele conceito ali, o rascunho da estrutura, e as sugestões e as críticas que vão chegar para você são muito abstratas. Então, se você mostrar aquela sinopse, a estrutura dos capítulos para uma pessoa, geralmente o que você vai ter é, pô, isso é muito legal, pô, não entendi, tá confuso. Enfim, não vai ser nada que vai acertar na mosca. Sempre vai ser algo muito, tipo, tá legal ou não tá legal, mas é o suficiente para você. E aí você pode dar uma explorada ou não, perguntar para a pessoa, beleza, o que você gostou, o que você não gostou, até para ouvir uma direção do que a sua história está apontando. Então, quando eu mostro uma sinopse, geralmente sempre vem um, pô, isso me deu um medo. Se for uma história de terror, por exemplo, pô, isso me deu muito medo. Acho que isso, eu tenho muito medo disso e eu acho que vai ser uma história do caralho porque eu tô esperando que aconteça isso. Então a pessoa também dá um feedback meio, tipo, eu tô esperando que aconteça isso, que em algum momento eu vou ficar, vai me dar um susto, vai ligar com trauma que eu tenho, alguma coisa. Então, mas no geral é muito abstrato, é sempre um, isso é assim, isso é assado, gostei, não gostei, mas é o suficiente. Quando você tem muita gente que você gosta e parece estar fazendo sentido e não está confuso, vamos seguir para a próxima etapa. Esse 30% ele vai te dar confiança e os 60% é quando você faz metade do trabalho. Geralmente, esse 60% é quando você faz aquele primeiro rascunho de um texto que você ainda sabe que tem que melhorar bastante, você sabe que você tem que, sei lá, aprofundar um personagem, essa história ainda está meio confusa, mas você queria botar no papel logo para poder mostrar para alguém. Então, 60% é isso, mais da metade do trabalho está feito, então o grosso da história já está no papel, você só tem detalhes a afinar ali, né? Então, se você estiver fazendo uma pintura, por exemplo, você já desenhou ela, já pintou uma parte e tudo mais, você já está pronto para colorir. E as sugestões e críticas aqui, elas são bem mais concretas. Elas vão ser tipo, ó, esse personagem é vazio, você não desenvolveu ele. Ou então, esse final de história está confuso. Quem está fazendo o produto, por exemplo, vai ter muitos aspectos tipo, eu fiquei confuso nessa tela, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu não sei o que você quer que eu faça aqui como usuário. Então, a crítica tem que ser concreta. Se você sentir que a crítica, tipo, tô gostando, tá gostando do quê? Peça exemplos concretos. Já tem volume de trabalho ali para a pessoa dar um exemplo concreto. Então, peça esse exemplo concreto, porque esse exemplo concreto é justamente o que você vai melhorar na história ou no que você está produzindo ali. E depois de 60% do trabalho pronto, a gente vai começar a revisar, vai começar a melhorar com base nessas sugestões e críticas, e a gente vai voltar para o momento de 90%, que o projeto vai estar quase concluído e é hora de aparar as pontas soltas e ver se ficou algo em aberto. As sugestões e as críticas têm que ser pontuais. Então, numa história é o momento da última revisão, então geralmente é um revisor que conserta erro de português ou, cara, troca essa frase que eu acho que vai ficar melhor e tudo mais. Se tiver uma crítica aqui que seja muito, por que não conta de alguma coisa da história desse fulaninho que não está tão claro? Se for muito abstrato ou muito concreto assim, ela tem que ser pontual mesmo, tipo, acho que faltou uma frase aqui para fechar esse capítulo, que não deu a ideia de fechamento, ou me jogou muito
esse salto aqui, eu acho que faltou uma frasezinha. Tem que ser coisas muito pontuais. Se for coisa muito concreta, sabe, muito grande, ajuste muito grande, provavelmente a pessoa está querendo florear demais um feedback. Então, quando você for pedir, você pede isso. Ó, eu quero coisa pontual. Achou erro de português, acha que alguma coisa eu posso reescrever rapidinho, mas a estrutura em si não muda mais. Então, por que é importante entender essas etapas do que esperar em cada feedback? Porque você tem que pedir isso para a pessoa, você tem que falar, qual é, no 30%, qual é a sua sensação ao ler isso? No 60%, o que você acha que eu tenho que aprofundar mais? O que você acha que está pouco aprofundado? O que você acha que está aprofundado demais? O que você acha que dá para cortar? Então você tem que pedir sempre concretamente aqui. E no 90% é isso. Cara, eu quero que você revise erro de português. Eu quero que você revise se dá para trocar uma frase de lugar, mas o grosso está feito. Então é meio que você não pode, isso é um erro comum, você não pode pedir um feedback sem dar uma direção. Se você deixar muito amplo, fudeu. Tem que ter sempre um controle, você tem que estar sempre pensando nesse controle. Então sempre quando você pedir, em cada etapa dessa, se lembra um pouquinho dessas regras. E aí, se você está escrevendo uma história, né? Como a gente está fazendo esse projetinho juntos, a gente quer botar a mão na massa, se a gente está escrevendo uma história, eu vou pegar aquela sinopse, aquela estrutura dos próximos passos e vou mostrar para algumas pessoas. Se eu tiver 1 ou 2 capítulos prontos, melhor ainda. Se eu conseguir já meio que, tipo, aquele pouquinho, conseguir já fazer um capítulozinho, um comecinho ali, dar uma arranhada na história, melhor. Porque isso, aí você consegue sentir se vai gerar curiosidade para a pessoa te pedir mais ou não. Ou tipo, ela leu aqueles 2, leu a sinopse e falou, gostei, mas não tá bom. Aí você sabe que você tem um problema. Você tem que dar uma revisada. Mas o ideal é isso, a gente já começar o projeto com esses 30%, de mostrar, pegar feedback, mostrar a estrutura, pedir feedback para as pessoas pesado, para a gente começar a executar o trabalho em si. E aí, indo agora para o finalzinho da nossa aula de hoje, né? Quais são os próximos passos que a gente vai querer fazer? O primeiro, eu quero que você pegue aqueles métodos lá de ideias e monte uma lista de ideias que você quer trabalhar. Depois, eu quero que você priorize alguma dessas ideias. Então, uma ou duas, assim, pega lá aquela ferramenta de priorização e você prioriza lá conforme no domínio, prazer e tempo, vê qual ideia você quer mais trabalhar. E depois eu quero que você construa um MVP dessa ideia, ou se você tiver 2 ideias priorizadas muito próximas, tenta construir um MVP de cada uma e começa a pedir feedback para as pessoas, começa a perguntar e tudo mais. Então eu quero que a gente saia desse workshop com exercício em cada aula, e eu acho que esse é o primeiro exercício para a gente trazer na próxima aula, beleza? Eu devo postar uma aula por semana, então essa é a aula da semana que vem já dá tempo de chegar com esse DP pronto. Se não tiver também, não tem problema. Se você está vendo esse curso depois que todas as aulas estão gravadas, não tem problema também. Faz no seu ritmo, mas sempre tenta fazer os exercícios aqui. Lembrando que, se você não está fazendo... Eu dei exemplos de história porque o projeto que eu quero fazer junto com vocês tem a ver com escrever um livro. Se vocês não estão... Se o projeto criativo de vocês não necessariamente envolve contar uma história, envolve storytelling, e envolve, sei lá, produzir um CD de música, produzir o álbum da minha banda, produzir um filme, produzir uma campanha de marketing, fazer um projeto publicitário, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem que eu estou super aqui para ajudar vocês, beleza? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui agora com o dever de casa. Qualquer dúvida, só me procurar nas redes sociais lá. No Instagram é d.brsilva, em todas as outras é Diogo BR Silva. E vai estar tudo aqui nos comentários. Deixa comentário, deixa like se curtiu. Minha ideia é sempre trazer essas aulas longas e trazer vários workshops ao longo do tempo. Esse é o primeiro. E qualquer dúvida, só chamar. Grande abraço, até a próxima aula.